Clássico tricolor em Salvador, o Fluminense chega a Salvador buscando 3 pontos. Quem vai jogar? Quem tá fora? Tem jogador talvez sendo negociado por aí. O que o Fluminense tem que fazer para ganhar do Bahia? Quem é freguês de quem nesse confronto? Tudo isso você vê a partir de agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Nessa confusão toda de John Arias, de Nino, do Palmeiras querendo contratar, e a imprensa paulista fala uma coisa, a imprensa carioca fala outra, o Fluminense joga contra o Bahia na Fonte Nova hoje às 19 horas. E você não pode perder a live neste canal, onde a gente vai reagir, troca uma ideia com a gente no chat, vê o jogo pela TV, troca uma ideia com a gente no chat, né, para a gente falar sobre Fluminense. Né? O Fluminense, antes de falar do jogo, fez uma proposta de 20 milhões de euros para o Wolverhampton para trazer de volta o Arias. Né? O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros. Lembrando que o Wolverhampton tem 90% dos direitos econômicos do jogador, 10% pertencem ao Fluminense. E o Wolverhampton tem dívidas com o Fluminense, não só do Arias, mas também do André. Então esse imbróglio aí fica meio estranho. O Fluminense tinha até ontem para exercer a cláusula de prioridade para compra e para o retorno do Arias. Me parece que ofereceu a proposta, mas não cobriu a proposta do Palmeiras, mas tenta negociar com o Wolverhampton em função das dívidas que o clube inglês tem com o Fluminense, né, o retorno do Arias. Muita gente dizendo por aí, depende só da resposta do Arias. Ainda não depende só da resposta do Arias, e muita gente falando bobagem na internet, muito tricolor falando merda no Twitter. Aliás, no Twitter é normal, a grande maioria só fala merda, criticando amizade, amor, paixão, gratidão. Tudo isso, para parte da torcida do Fluminense, é ruim, né? Para criticar o Arias, mas não fazem uma única crítica ao Mário Bittencourt. É preciso que se diga que o contrato do Arias era até fevereiro de 2026 e em 23, né, se estendeu até agosto de 2026, ou seja, se não houvesse a renovação, onde tinha uma cláusula que se chegasse uma proposta interessante para o Arias, o Fluminense deveria liberá-lo, ele poderia assinar um pré-contrato agora com qualquer outro clube, o Fluminense não ganhando nada. Então, todo mundo sabe o quão crítico eu sou à gestão Mário Bittencourt, o quanto eu acho que ele jogou dinheiro fora com Freitas, com Soteldo, com Gabriel Pires, com Terãs, com Douglas Costa e por aí vai, com um monte de jogador, mas o termo gratidão foi usado pelo Mário Bittencourt, a renovação não foi por gratidão, a ida do Arias para a Inglaterra não foi por gratidão, a ida do Arias para a Inglaterra foi por um contrato que estava assinado, né, que previa a ida em caso de proposta, por exemplo, de time da Premier League. Mas isso é para os bastidores, ainda não tem nada decidido, ele não fechou ainda com o Palmeiras, o Nino muito menos fechou com o Palmeiras, o Zenit não vai negociá-lo nessa janela, a menos que o Palmeiras ofereça o Allianz Parque, o elenco inteiro e o avião da Leila. Né? Aí talvez o Zenit tope entregar o Nino ao Palmeiras, mas nesse momento o Zenit não vai entregar. A contratação do Boanga está em espaço de espera, e enquanto tudo isso se desenrola nos bastidores e as imprensas de Rio e São Paulo ficam brigando para ver quem dá o furo primeiro, o Fluminense enfrenta o Bahia na Fonte Nova, um jogo muito difícil. O Bahia vem sem desfalques, né, vem com o time principal, Rogério Ceni sem nenhum problema para escalar o seu time, e o Fluminense vem ainda mesclando alguns jogadores. O Savarino, por exemplo, não viajou, e o Fluminense, segundo o GE, deve jogar com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, não sai nunca, e Renê. Martinelli, Nonato e Lúcia Costa, o Hércules está voltando agora, ainda não é o jogo para ele voltar. Canóbio, John Kennedy e Serna. Outro jogador que também não viajou para Salvador foi o Everaldo. Sim, torcedor, ainda não comemora, porque ainda não está fechado. Mas além do Atlético Paranaense, tem outro otário na jogada, que é um time lá do mundo árabe, né, que fez uma proposta pelo Everaldo, e o Fluminense está negociando. Meu irmão, entrega. Não precisa dar nada, só entrega. Deixa ele ser feliz para lá, ganhar uma grana preta que ele vai ganhar lá. Aliás, já ganhava aqui, né, dizem que 600 mil reais por mês.
deixe o Everaldo ser feliz financeiramente para lá e nos deixe, tricolores, torcedores do Fluminense, sermos felizes aqui torcendo para o Fluminense sem correr o risco, né, de ver o Everaldo em campo. Alexandre, mas a gente não tem o 9. John Kennedy vai jogar e mais que isso. Nem todos os grandes times da história tinham um 9. Eu não sei que fetiche é esse dizer que tem que ter um 9. Você até tem que ter um no elenco. Você pode precisar em algum momento. Mas você pode jogar com um ataque de mobilidade sem ter um 9, né? Poste lá na frente, só para receber a bola e com um toque botar para dentro do gol. Né? Dá para jogar com Serna improvisado, dá para fazer outras arrumações no time para jogar, mas ainda não comemora, porque o Everaldo ainda não foi negociado, mas se não viajou, é porque tem alguma coisa aí nessa parada, não é mesmo? Na história do confronto, são 77 jogos com 37 vitórias do Fluminense, 23 empates e 17 vitórias do Bahia. O Fluminense marcou 105 gols e levou 69, um aproveitamento de 58,01. Como visitante, o Fluminense também tem vantagem sobre o Bahia, em 48 jogos, 18 vitórias, 16 empates e 14 vitórias do Esquadrão de Aço. 63 gols marcados pelo Fluminense, 53 gols marcados pelo Bahia, um aproveitamento de 48,61%. Na história recente do confronto, dos últimos 12 jogos, são 7 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Bahia e um empate. O Fluminense precisa jogar com inteligência, né, para vencer o Bahia. O Bahia vai para cima, é característica do time baiano quando joga nos seus domínios, ir para cima do adversário com muito toque de bola, muita velocidade, bolas abertas pelos lados com Ademir, com Eric Pulga, né, com o William José, que é um artilheiro, não é um jogador que me encanta, mas é um cara que sabe fazer gol. Então o Fluminense tem que se defender muito bem, e isso tem sido uma característica do Fluminense, do Zubeldia, mas conseguir sair com velocidade. O que eu sempre falo é que complica essa saída com velocidade quando Canóbio e Serna tem que ser assessores de lateral, né? Eles correm o campo inteiro, o tempo todo, né? E obviamente chega no final do jogo eles estão mortos de cansaço. Mas é possível sim fazer uma grande partida saindo em velocidade, aproveitando a velocidade do nosso Ayrton Serna, né? Utilizando a velocidade do Canóbio, né? Utilizando a habilidade que John Kennedy tem, né? Se ele tiver a fim de jogar bola, ele é um excepcional atacante, né? Que vai poder tabelar ali com o Lúcio Acosta, como ele fez com o Santi Moreno, né? E vai poder tabelar ali com o Lúcio Acosta, né? E fazer com que essa bola chegue nas laterais e que posteriormente chegue para ele finalizar. O Fluminense tem boas chances de vencer o Bahia, não tem favorito nesse jogo, acho que é um jogo dificílimo, 50% para cada lado, mas o Fluminense tem obviamente 50% nessa minha avaliação de chances de ganhar. Tricolor de Salvador, menos eu que não estou podendo ir, teu lugar é na Fonte Nova para ver o Fluminense, quem sabe vencer o Bahia, quem sabe assumir a liderança do campeonato, quem sabe nos colocar nos holofotes aí da mídia esportiva e quem sabe tendo uma boa notícia em relação ao Nino, em relação ao Arias, o Nino para o segundo semestre provavelmente, e quem sabe também o Boanga, se a diretoria do Fluminense gastasse menos dinheiro inutilmente, né, com Otávio, com Freitas, com um monte de gente ruim que ele contratou, o próprio Everaldo e tal, talvez tivesse dinheiro para trazer o Everaldo e trazer o Boanga. Né? Mas vamos ver, vamos aguardar as notícias, aguardar o fechamento dessas negociações sem chiliquinho no Twitter antes da hora, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.